Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, Ninja Pervertido. Capítulo 121. Daiki, sendo sempre generoso e sempre bom amigo que era, carregou Sasuke como um saco de batata sobre o ombro até a enfermaria. Os dois Chunin guardando a porta, deram a ele olhares estranhos, mas não o impediram, na verdade, eles lhe deram reverências respeitosas de suas cabeças. Provavelmente porque os dois estavam presentes quando ele estava falando mal de Danzo com o apoio total do velho terceiro. Finalmente algum respeito neste lugar. Assim que ele fechou a porta atrás de si, sem bater a cabeça de Sasuke no batente da porta ao entrar, honestamente, ele percebeu que o lugar estava vazio. O ninja médico da equipe estava ausente por algum motivo. Bem, tanto faz, Daiki deu de ombros, escolhendo a cama mais próxima e caminhando até ela. Durma bem, princesa. Ele largou o Uchiha na cama sem cerimônia, seu corpo quase quicando para fora da cama, antes de puxar as cortinas ao redor da cama e escondê-lo de vista. Então ele se jogou na cadeira ao lado da cama e colocou os pés para cima na cama da enfermaria, cruzando os braços atrás da cabeça e relaxando. Ele ficou ali relaxando por cerca de meia hora, antes que o tédio realmente o atingisse. Isso é entorpecente. Ele gemeu, a cabeça pendendo para trás na cadeira e olhando para o teto. Ele não conseguia nem treinar neste lugar. Não havia quase espaço com todo o equipamento médico, camas e merdas ao redor. Mesmo se certificando de que Sasuke estava confortável e coberto na cama depois de deixá-lo cair nela para rir, não adiantou nada. E ele não conseguia nem sair daquele lugar, já que estava protegendo Sasuke. Eu realmente preciso colocar as mãos em um console de videogame ou algo assim. Ele gemeu alto. Olhando para isso, ele descobriu que de fato consoles de jogos existiam neste mundo. Não aqueles que se comparassem aos de suas memórias, mas ele encontrou alguns portáteis, o mais atual sendo uma reminiscência de um Game Boy. O problema era que eles eram bem novos, feitos por uma empresa nas Ilhas da Lua Crescente. E eles não os vendiam fora de lá. Então ele precisaria de uma missão para ir até lá e comprar um. O que era uma viagem e meia com certeza. E além disso não havia nada realmente interessante acontecendo nas Ilhas da Lua Crescente para ele pegar. Os eventos das Ilhas da Lua Crescente em que Naruto, Sakura, Lee e Kakashi se envolveram, não envolveram nenhum objeto particularmente poderoso ou fonte de chakra. Era apenas um cara usando um time de ninjas tentando dominar o reino depois de matar a família real. Mas talvez não seja uma má ideia cuidar disso, ele refletiu com um suspiro. Se ele colocasse um fim nisso e conseguisse a gratidão da família real no lugar de Naruto, ele poderia tentar obter financiamento e outras coisas deles para a vila, caso ele tivesse que assumir o poder. Embora se a coisa acontecesse como na outra linha do tempo e o velho terceiro morresse na invasão, ele não seria exatamente capaz de deixar a vila sozinho para cuidar disso. Bem, um clone poderia fazer isso, eu acho. Ele deu de ombros, ou uma equipe deles estimulada pelo chakra de Zobu. Eles deveriam ser capazes de cuidar desse absurdo. E então ele poderia abrir o comércio com as Ilhas da Lua Crescente, e mandar consoles de jogos para cá. Um bom plano, mas não é nada que alivie meu tédio agora. Daiki suspirou, sentando-se ereto na cadeira. Ele lançou um olhar para o Uchiha cochilando pacificamente na cama ao lado dele, e sua expressão ficou inexpressiva. Vejo que está tendo um bom descanso. Ele tamborilou os dedos nas coxas. Se ele estivesse acordado, pelo menos eles poderiam brincar para passar o tempo. E nenhum dos dois Chunin lá fora atraiu muito interesse dele. Agora, se um ou ambos fossem fêmeas, isso poderia ter mudado, mas assim era a vida. Seus olhos permaneceram focados em Sasuke. E com o quão brilhante era o quarto na enfermaria, ele notou o quão pálido o corpo estava. Cara, você precisa se bronzear, a gente devia ir à praia ou algo assim para tirar férias, ele ressaltou. Sério, o cara estava pálido como um fantasma. Se ele ficasse mais pálido, ele ficaria branco como giz e muito parecido com Sai. Honestamente, sua pele parecia uma tela em branco. Espere. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Daiki e ele estendeu a mão com pensamento, invocando seu pincel de selo de seu selo da força dimensional. Ele se levantou e se inclinou sobre o Uchiha adormecido. A culpa é sua por adormecer perto do seu melhor amigo. Quero dizer, é tradição também. Ele desculpou suas ações futuras. Ele gentilmente passou o pincel sobre o rosto dos outros adolescentes. Primeiro ao redor dos olhos com um par de círculos de tinta preta, conectados por um ligno sobre a ponte do nariz. Então ele foi para baixo, até um pouco acima da boca, e desenhou um bigode grande, longo e cacheado e enrolou tanto que suas bochechas cheias ficaram com anéis pretos. É clássico. Daiki riu para si mesmo. Mas faltava alguma coisa. Ah, certo. Os olhos de Daiki brilharam, sua testa estava vazia. Ele levou o pincel até a testa e desenhou um belo, grande, longo e grosso pinto de tinta, com algumas gotículas do que parecia ser um líquido saindo do topo e caindo sobre seus olhos. Ha 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 ha. Daiki explodiu em gargalhadas divertidas. Ele mal podia esperar para ver seu rosto quando se olhasse no espelho, ou melhor ainda, se alguém o mostrasse para ele. E seria muito mais engraçado se as fãs dele, que sempre gritavam sobre o quão legal ele era, o vissem assim. Mas se ele visse isso no espelho, ele definitivamente limparia com um beicinho estilo Uchiha antes que alguém pudesse rir dele. E havia um espelho bem na entrada desta sala. O que significava que seu plano estava fadado ao fracasso. Acho que não há nada a fazer então. Daiki balançou a cabeça, concentrando o chakra na palma da mão.
Ele pressionou a palma da mão contra a cabeça de Sasuke e se concentrou, antes de se afastar uns bons 30 segundos depois. Agora havia um par de linhas se conectando e formando uma flecha apontando para o desenho em sua testa. Mas estava quase todo escondido por seu cabelo e franja. Apenas outra matriz de selo condensada, embora esta fosse uma mera combinação do selo de armazenamento e do selo de retorno de armazenamento. Com apenas um pensamento, ele conseguia fazer a tinta entrar no selo de armazenamento e depois fazê-la sair. Dessa forma, posso escondê-lo até passarmos por todos os espelhos e depois trazê-lo para fora. Daiki deu um tapinha mental nas próprias costas. Ele era um gênio, e isso ia ser uma confusão. Capítulo 122. Sua imaturidade não tem limites, Isobu comentou, impassível. Estou entediado, o que você esperava? Daiki deu de ombros, sentando-se novamente em sua cadeira. E este é o garoto na fila para ser o próximo Hokage. Temo pelo futuro deste mundo. O enorme biju balançou a cabeça em consternação. Se eu me tornar Hokage, deixe-me dizer, minissaias, shorts curtos, tops com decote e danças de colo Hokage obrigatórias se tornarão obrigatórios. Ele respondeu. Exatamente. Isobu gemeu, sabe, eu sei que você está exagerando, mas posso sentir o quanto você está tentado a realmente fazer isso. Ei, cara, Hokage parecia um trabalho de merda depois dos benefícios iniciais. Ele teria que se divertir um pouco com isso de alguma forma. E se ele não podia usar a autoridade disso para fazer alguém rir, então qual era o sentido de tudo isso? Muita responsabilidade por pouco em troca depois dos benefícios iniciais, não parecia nada bom. Claro que havia a aposta que ele tinha com Tenten acontecendo. Ele se tornou Hokage só por isso. Infelizmente, apesar da breve diversão que seu rabisco no rosto de Sasuke lhe deu, não demorou muito para que ele voltasse às profundezas do tédio. Droga Orochimaru, se não fosse por ele, Daiki estaria livre para moer agora mesmo e passar o tempo em treinamento de queima de músculos. Mas não, ele já tinha desperdiçado 3 horas apenas sentado guardando Sasuke. O engraçado era que além de Kakashi ou do próprio Hokage, Daiki realmente era a melhor escolha para proteger Sasuke. Se chegasse a esse ponto, ele era um dos poucos capazes de derrotar Orochimaru ou escapar dele. Então ele não poderia sequer criticar a lógica de Kakashi deixá-lo para proteger Sasuke. Embora ele certamente pudesse reclamar sobre isso com Isobu, para desespero das enormes tartarugas Cágados. Era uma boa chance de aprimorar sua habilidade de choramingar, supos Daiki. Felizmente, algo que conseguiu, em meio à escuridão do tédio, tirá-lo de seus pensamentos. Um gemido escapou dos lábios de Sasuke, o Uchiha se mexendo visivelmente na cama da enfermaria, antes de lentamente seus olhos piscarem e se abrirem, dissipando sua exaustão. Obrigado, porra. Ele soltou um bocejo silencioso antes de se levantar na cama e esfregar os olhos. Então seu olhar mudou e caiu sobre o próprio Daiki. Sasuke piscou, antes de despertar completamente Daiki. Ele murmurou confuso. E aí, bela adormecida? Ele cumprimentou o garoto com um aceno. Dormiu bem? Sasuke lançou-lhe um olhar estranho. Por que diabos estou acordando ao lado de você, de todas as pessoas? Porque alguém precisava proteger sua bunda de maricas enquanto você estava apagada. Daiki deu de ombros, sorrindo. Ele piscou mais uma vez, antes de estreitar os olhos. Desde quando eu sou um maricas, e por que eu precisaria da sua bunda perdedora para me proteger? Ele desafiou. Já que você desmaiou de novo, a propósito, Daiki retrucou, bem, pelo menos no que diz respeito a ser um maricas. A razão pela qual estou te protegendo é porque Pedomaru tentou te atacar enquanto você estava apagado como uma luz para que ele pudesse enfiar na sua bunda e fazer todo oga-buga no seu corpo. Sasuke fez uma careta de desgosto. Isso explica porque estou sendo cauteloso, não porque você está fazendo isso, ele respondeu. E você precisa ser tão repugnantemente rude? Sim, ele deu de ombros, sem vergonha, sorrindo o tempo todo. E você já sabe por que estou te protegendo também. Porque sou uma das poucas pessoas fortes o suficiente para bater nele se ele tentar alguma coisa. Besteira, Sasuke respondeu sem rodeios, negando sua declaração. Você é forte, com certeza, mas não tão forte assim. Bem, ele não estava errado. Eu sou se eu usar todo o poder do meu biju. Daiki deu de ombros novamente. O olhar de Sasuke ficou mais seco. Isso não é você ser forte o suficiente, é seu biju, seu palhaço, ele bufou. E já que estamos no assunto, quem diabos você está chamando de fraco como você fez antes? A única razão pela qual você conseguiu fazer algo sobre o selo em seu pescoço é por causa do seu biju, confiando em outro. Mas você estava tentando dizer que eu seria um perdedor fraco por confiar no poder de Orochimaru, o que eu não farei. Só estou dizendo, você é um hipócrita, Daiki. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço? Daiki respondeu. O Uchiha apenas levantou uma sobrancelha para ele. O único hipócrita que eu gosto sou eu mesmo. Totalmente descarado, Sasuke zombou, antes de sorrir para ele, depois de toda aquela conversa dura de antes. Você é um perdedor tão grande quanto tentou fazer parecer que eu seria se dependesse de Orochimaru. Daiki piscou lentamente por um momento, organizando seus pensamentos antes de responder. Pelo menos um homem-cobra não quer me sondar analmente como ele faz com você. E você nunca pode deixar ninguém dar a última palavra, exceto você. Sasuke revirou os olhos, antes de soltar um suspiro profundo e ficar sério. Seus olhos se fixando nos de Daiki, ainda assim, obrigado. Por ficar por perto e tentar ajudar. Mesmo que você não possa fazer nada, isso significa muito. Tudo bem, mas eu nunca quis dizer isso, Daiki deu de ombros.
Eu só sabia que Orochimaru estava ouvindo e não queria que ele soubesse que eu poderia estragar aquele selo assim como fiz com o meu e deixá-lo bom para você usar. Sasuke disse inexpressivamente antes de suspirar novamente, seu olhar ficando seco, eu realmente odeio você às vezes. Mano, você me ama? Daiki sorriu, obviamente eu vou fazer o que puder para garantir que o velho P2 Nakeimaru não coloque suas mãos viscosas em você. Eu não posso deixá-lo estragar nosso bromance. Outra palavra cujo significado não faço ideia, Sasuke respondeu inexpressivamente. Você simplesmente adora falar bobagens ou algo assim? Sasuke bobo. Daiki balançou a cabeça, mas em vez de explicar, ele se levantou e respirou fundo, antes de... Seu mano. Sim, você me conhece. Ele começou a cantarolar e sentou-se na cama ao lado de Sasuke, passando um braço em volta do seu ombro e puxando-o para um abraço de irmão, antes de gesticular amplamente com um braço. E se você precisar de um companheiro, eu deixaria qualquer garota me chupar. Eu não entendi nada disso, exceto a última parte, Sasuke disse sem expressão, se soltando do aperto de Daiki. E considerando que você demonstrou interesse em Sakura e Yamanaka, não acho que seus padrões possam ficar mais baixos. Então isso não é realmente um grande sacrifício da sua parte. Daiki assentiu, aceitando suas palavras. Bem, você é um babaca, literalmente. Era difícil levá-lo a sério com os óculos de tinta e bigode. Agora ele ia rir ainda mais de Sasuke por sua cara. Quem negou um bromance? Agora ele merecia os rabiscos. Capítulo 123. Felizmente, com Sasuke acordado para brincar e tirar sarro dele, o tempo pareceu passar muito mais rápido, e ele ficou muito menos entediado. Claro, o Uchiha gostava de ficar quieto e tentava ficar pensativo, como costumava fazer muitas vezes, mas o tédio de Daiki não podia ser saciado com tal coisa. E como tal, ele passou horas irritando Sasuke. Isso também era uma forma de trabalho duro. Sua capacidade de irritar seus inimigos era uma habilidade vital. Sasuke era um bom sujeito para testes, já que era um sujeito taciturno e estoico, então se algo o afetasse, afetaria facilmente a maioria dos outros. E ele continuou assim até que um dos Chunin do lado de fora da porta os avisou que a próxima parte do exame estava começando. Finalmente, Sasuke gemeu de alívio enquanto eles caminhavam pelos corredores, indo em direção ao andar térreo. Seu rosto estava desprovido de qualquer rabisco. Por agora, alguém está feliz em começar sua luta. Daiki notou com um sorriso ao seu lado, braços cruzados atrás da cabeça casualmente. Não, só estou feliz por não precisar mais ficar sentado ouvindo suas bobagens. Sasuke bufou. Então, Daiki refletiu, seu sorriso se alargando. Para isso, ele se certificaria de cronometrar bem sua pequena brincadeira para ganhar o máximo de pontos. Eles chegaram pouco depois e descobriram que foram os últimos a entrar. Todos os olhos estavam voltados para eles, inspecionando-os. Cara, até o Kakashi estava aqui antes deles. Fala sério, pescoço de bronze. Houve até alguns olhares severos em sua direção. Bem, agora parece que eles os atrasaram um pouco. Houve alguns sorrisos também, é claro, especialmente da Hinata. Uma garota tão boa. Naruto teve sorte de Daiki ser um irmão, e não era típico de um irmão perseguir Hinata. Sasuke os ignorou como era costume do adolescente taciturno. Daiki, por outro lado, apenas sorriu. Eles seguiram em direção ao grupo de Genin e se posicionaram atrás da multidão. Daiki especificamente ficou ao lado de Tenten, já que ela e sua equipe estavam bem atrás. Ei, ele a cumprimentou. Tenten era uma das que estava olhando feio para ele. Ela deu a ele um olhar seco. Antes de virar o nariz para ele e olhar de volta para o Hokage que estava em pé na frente de um par de braços gigantes de escultura de pedra formados no selo da reconciliação. Atrás dele estavam vários Jonin e Chunin, a equipe da torre, ao lado do sensei Jonin de todos os times que passavam. O único sensei que não é Folha é Baki, que está parado lá atrás. E deve ser estranho. Ela ainda está brava comigo, ele riu interiormente. Ela não estava nada feliz por ter que assumir aquela personalidade falsa de fã bajuladora e exagerar para que ele curasse Lee, embora ele sentisse mais como se ela estivesse se esforçando mais para agir daquele jeito com ele do que como se estivesse realmente brava com ele agora. Parabéns a todos vocês. A voz de Anko tirou de seus pensamentos e ele olhou para frente para vê-la se posicionando ao lado do Hokage, por passar no segundo exame. Ela olhou ao redor dos Genin reunidos, olhos passando por cada um deles. Ela apenas pausou e brevemente quando encontrou os olhos dele. Ele piscou. Ela não teve nenhuma reação e seus olhos continuaram fixos. Então esse é o eterno rival do Gai Sensei, Kakashi. Tenten murmurou ao seu lado e ele olhou para ver a garota mais velha de cabelo coque olhando para Kakashi com admiração. Ele definitivamente supera o Gai Sensei em aparência e fator legal, pelo menos. Kakashi tem um pau pequeno, tipo minúsculo. Até os bebês têm maiores na metade das vezes. Daiki a informou gentilmente. Kakashi visivelmente se contraiu e sua cabeça virou de onde estava olhando fixamente para frente para olhar nos olhos de Daiki com seu próprio olho singular revelado. Estreitou-se em sua direção. Daiki levantou o dedo. Kakashi mostrou o dedo de volta para ele por uma fração de segundo antes de escondê-lo novamente. Tenten se virou para ele e lhe lançou um olhar estranho. E como você sabe disso? Ela perguntou. Eu estive em algumas missões com ele. Daiki deu de ombros, ele ficou bêbado no caminho de volta uma vez. Começou a chorar como uma garotinha sobre como ele ainda era virgem na sua idade, e o mais perto que ele chegou foi da terceira base por pouco. A garota com quem ele estava riu dele aparentemente por quão pequeno seu pau é e o deixou.
Ele mentiu descaradamente. Sem cuidado, sem nenhuma culpa. Afinal, ele era um shinobi. E Kakashi era um babaca. A sobrancelha de Kakashi se contraiu visivelmente. O sorriso de Daiki cresceu a ponto de fazer ele engolir merda. Tenten suspirou. Então ele só parece legal? Ela disse, parecendo desapontada. Ele é tão esquisito quanto Gai Sensei? Foi bom que Tenten estivesse tão acostumada com Gai, que foi tão fácil para ela acreditar. Mais estranho ainda, Daiki assentiu. Ele anda por aí lendo obscenidades constantemente para se divertir porque ele é um super virgem. Ele desistiu de transar. Um cara trágico, na verdade. Quero dizer, é um pouco estranho, mas mais triste para ser honesto. Tenten fez uma careta. Eu ainda acho que Gai Sensei é mais estranho do que isso. Você não lida com ele e suas peculiaridades como eu diariamente. Ele percebeu que Sasuke estava olhando para ele com a visão periférica, parecendo completamente estranho, antes de olhar para Kakashi, dando ao homem um olhar lamentável. Negativo sem respeito. Espero que ele tenha contado a Naruto e Sakura sobre essa pequena informação na próxima vez que irritar seu time. E então Naruto sendo um boca grande e Sakura sendo um pouco fofoqueira com o Ino. Isso espalharia por toda a folha. Vai se fuder, Kakashi. Se você diz, Daiki deu de ombros para as palavras da garota de cabelo coque, então, vejo que você está falando comigo de novo. Ainda estou brava com você, ela respondeu categoricamente. Foi só uma brincadeira, ele ressaltou. Uma piada humilhante, ela respondeu, só Neji sabia, mas já chega. Ele está me olhando estranho. Provavelmente com ciúmes porque você agiu daquele jeito comigo e não com ele. Daiki assegurou-lhe. Tenten bufou de alguma forma, duvido disso, ela observou secamente, mesmo tirando da equação, ainda era humilhante, eu tenho meu orgulho como Kunoichi, sabia? E eu sei com certeza que se você tivesse seu orgulho ferido, você começaria a socar e fazer perguntas depois. Bem, ela não estava errada. Ela então fez beicinho para ele, você é um valentão. Bonitinho. Eu meio que sou, ele concordou, antes de rir levemente, tudo bem, que tal eu compensar você? E bem, deixe-me dizer primeiro, você é durona, uma das melhores aqui, eu não penso menos de você ou algo assim por esse pequeno ato, na verdade, eu fiquei impressionado com suas habilidades de atuação. Ele a elogiou. Bem, acho que é bom saber seus lábios quase se curvaram para cima, antes que ela reprimisse o sorriso que queria surgir. E como você vai me compensar? Bem, ele tinha algumas opções. Capítulo 124. Eu poderia te levar para um encontro, ele respondeu provocativamente. Ele estava testando as águas. Você já vai fazer isso, ela respondeu revirando os olhos. E ele marcou. Ela não tinha decidido contra eles seguirem essa opção de relacionamento mais tarde. Bom. Verdade. Acho que você terá que se contentar com apenas um contrato de invocação então. Daiki deu de ombros casualmente. O que você prefere? Uma matilha gigante de lobos ou uma concha gigante que tem uma carapaça defensiva super resistente e pode usar um monte de coisas legais como uma névoa de genjutsu e um jutsu de água enorme? Espera, o quê? Tenten olhou para ele, arregalando os olhos. Mas antes que ela pudesse insistir por mais informações, Anko aparentemente decidiu que era hora de seguir em frente e que eles já tinham tido tempo suficiente para digerir a aprovação no segundo exame. Agora, o terceiro exame começará e o Sr. Okage gentilmente reservará um tempo para explicar tudo a vocês, ela explicou. Certifiquem-se de que todos ouçam e levem todas as suas palavras a sério. Vocês podem aprender alguma coisa. O velho Sandame riu levemente das palavras de Anko, antes de sorrir para todos. Vocês todos fizeram bem em chegar aqui. Cada um de vocês é um bom ninja e sem dúvida irá longe, ele os elogiou. Agora, o terceiro exame está prestes a começar, mas, antes de entrarmos nos detalhes de como as coisas irão progredir, deixe-me deixar uma coisa perfeitamente clara, que diz respeito ao propósito subjacente deste exame. Ele fez uma breve pausa para que suas palavras fossem absorvidas, certificando-se de que todos estavam ouvindo antes de continuar. Digam-me, jovens, por que vocês acham que um exame dessa natureza está sendo conduzido em conjunto por todas as 5 grandes nações? Seu sorriso se transformou em um sorriso fraco. Para promover a amizade entre todas as nações e elevar o nível geral nas artes ninja, ele revelou, serei muito claro sobre o que isso significa, sobre o que essas séries de chamados exames são. Daiki notou Tenten engolindo em seco ao ouvir as palavras do homem, e ela não foi a única a reagir visivelmente às palavras do homem. Afinal, o velho estava completamente relaxado, sua postura e sorriso eram totalmente acolhedores. No entanto, uma pressão poderosa parecia emanar dele naturalmente enquanto ele falava e pressionava todos os presentes. Daiki cruzou os braços, sobrancelhas levantadas. Ele está apenas fluindo seu chakra. Ele notou, ele podia ver claramente. O homem não estava nem deixando nada escapar de seu corpo, mas ainda assim, apenas circular seu chakra dentro de seu corpo causava esse tipo de pressão. Chakra tão poderoso. Ele ofuscava completamente o seu. O velho provavelmente conseguiria esmagar a maioria dos genins reunidos ali apenas lançando seu chakra neles. E pensar que ele estava longe do auge e muito mais fraco do que já foi. O velho terceiro era um monstro completo. Esse é realmente um chakra impressionante para um humano. Ezobu concordou. O fato de seu biju realmente ter notado isso por si só, foi impressionante e revelador o suficiente. Izobu, afinal, ainda sentia que sua própria capacidade de chakra e força, agora nos reinos de um Kage, mesmo que de baixo nível, era lamentavelmente pequena.
Simplesmente os exames Chunin são uma guerra em miniatura, continuou Sandaime após um momento. Os exames Chunin existem para promover as vilas no lugar da guerra. Uma tentativa de solução temporária e acordo entre cada uma das 5 grandes vilas ninjas da nação para impedir que nossos ninjas leais morram em massa durante tempos de conflito, como fizeram por tantos anos. Esta é a amizade de nós 5 vilas. Essa é a amizade mais idiota que já ouvi falar, gritou em resposta. Naruto, como esperado. Porém, ele não era o único que parecia desconfortável com as palavras do Hokage e com a verdadeira natureza dos exames Chunin. Muitos expressaram uma opinião semelhante à de Naruto, porém, poucos tiveram coragem de dizê-la tão alto e orgulhosamente, desafiando as palavras do Hokage como o loiro fez. Não se enganem, esses exames não são apenas sobre vocês, jovens, mas também sobre a glória e a honra das vilas Shinobi. Hiruzen não se intimidou de forma alguma com os resmungos chorosos, embora esse exame exclua qualquer um de vocês que seja inapto a ascender ao próximo nível. Ele também mostrará mais importante a muitos convidados de honra, a habilidade das vilas, isso inclui os governantes e a nobreza espalhados por este continente. Cada um deles estará observando vocês e suas ações. Habilidades refletirão em seu lar. O que isso significa, ele começou a esclarecer, é que se os ninjas de qualquer nação mostrarem talento, habilidade e superioridade excepcionais, os olhos dos nobres reunidos estarão sobre eles e eles, por sua vez, serão rápidos em comissionar a vila que treinou aqueles lutadores e talentos superiores para o trabalho, promovendo o crescimento de suas vilas. Por outro lado, se ninjas inferiores subirem ao palco e fizerem uma exibição ruim, isso refletirá mal na vila e pode levar a menos trabalho encomendado. Então por que é necessário que a gente arrisque nossas vidas e lute aqui? Kiba gritou, impedindo o Hokage de continuar. Muitos fizeram acordos sussurrados com ele. Daiki conteve a vontade de gemer de aborrecimento. Como as crianças do clã podem ser tão estúpidas quando se trata dos deveres de um shinobi ou kunoichi? Sabe de uma coisa, isso estava demorando muito. Porra, não é óbvio? As palavras de Daiki escaparam de sua boca antes que ele pudesse detê-las. Muitos olhos se voltaram para ele, todos os olhos na sala, na verdade. É uma competição de medição de masculinidade, seu idiota. É basicamente um grande show para dizer, olha como nossos genins são fodas. Se nossos pequenos fracotes são tão fortes, quão fortes você acha que nossos jonin são? Venha nos contratar, vamos acabar com todo mundo por você porque somos os melhores dos melhores e todas aquelas outras vadias punks não podem se comparar a nós. Houve um silêncio total diante de suas palavras, e muitos ficaram boquiabertos, principalmente os outros genin. Pessoas como Sakura, Ino, Naruto, Kiba, Shoji e outros ficaram olhando para ele, mas os que sabiam ficaram impassíveis. O que era bom, ele só queria que essa merda acontecesse. Dos jonin, apenas alguns deram alguma reação visível. As sobrancelhas de Kurenai se ergueram, enquanto Azuma bufou em pura diversão, e Anko sorriu largamente, dando a ele um aceno de aprovação. O Sandaime deu uma tosse audível, quebrando o silêncio, sim, embora a formulação tenha sido um pouco grosseira. É isso mesmo que os exames Chunin representam. O velho concordou com ele, todos os olhos se voltando para ele enquanto ele começava a falar novamente. A força de uma nação é derivada da força de sua vila ninja que, por sua vez, extrai sua força dos muitos shinobi e kunoichi que chamam aquela vila de lar e lutam por sua prosperidade. Você pergunta por que deve lutar? É porque a maior força desse shinobi e kunoichi só surge no meio de uma batalha de vida ou morte. Quando ele terminou, um dos shinobi usando colete à prova de balas, parado impassivelmente perto dele, foi até a frente e se ajoelhou na frente do Hokage. Hokage-sama, se você não se importar, você me permitiria assumir os procedimentos do exame daqui como seu inspetor? Perguntou Gekko Ayate. Muito bem, Sarutobi assentiu, você pode prosseguir, Ayatiko. Obrigado, o homem manteve a cabeça abaixada por um momento antes de se levantar e se virar para todos, exibindo um rosto pálido com olheiras grossas. É um prazer conhecer todos vocês. Eu sou Ayate e serei o fiscal do terceiro exame, mas antes disso preciso perguntar algo a todos vocês. Ele se certificou de que todos estavam prestando atenção nele antes de continuar. Veja bem, antes do terceiro exame começar, haverá uma série de batalhas preliminares e se você prosseguirá para o verdadeiro terceiro exame ou não, dependerá de você vencer, explicou ele. Preliminares. Surpreendentemente quem gritou com a voz horrorizada foi Shikamaru. Que diabos, você está brincando? Ayate-san, concordo com ele, ele ouviu a voz de Sakura falar. Por que não podemos todos prosseguir para o terceiro exame? Por que precisamos participar de batalhas preliminares? Bem, não quero dizer que os 2 exames anteriores não foram uma experiência difícil, mas o fato é que ainda temos muitos candidatos, ele respondeu. Como Kage-sama explicou a todos vocês há alguns momentos, teremos muitos convidados ricos e poderosos observando todos vocês, pessoas poderosas e muito ocupadas. Portanto, não devemos apenas manter o exame intenso, mas também rápido e garantir que apenas os melhores dos melhores mostrem suas habilidades. Mas, Sakura gaguejou. Ayate a interrompeu antes que ela pudesse terminar. Se você está preocupada com sua promoção, não se preocupe, esta é uma chance para você mostrar suas habilidades também. Todos reunidos aqui para assistir estarão julgando suas habilidades como ninja para ver se você é digno de promoção ou não. Mesmo se você não vencer ou não passar para o terceiro exame verdadeiro, você ainda tem uma chance de promoção, ele explicou, antes de bater palmas ruidosamente. De qualquer forma, se algum de vocês
Quiser desistir, agora é sua chance, porque as preliminares começam agora. Capítulo 125. Por um momento, um silêncio tomou conta da multidão de Genin reunidos e a maioria deles olhou ao redor, esperando que alguém falasse. Quando parecia que o momento iria passar sem que ninguém falasse, uma única mão foi levantada no ar. Se estiver tudo bem, eu gostaria de encerrar aqui, declarou um dos mais velhos na multidão, um adolescente mais velho, mais um homem com cabelos grisalhos, disse. Ainda não me recuperei dos ferimentos que recebi na floresta e não acho que possa fazer muita coisa aqui e agora. Surpresa, surpresa, era Kabuto. O que convenientemente nos leva a 18 Genin no total. Daiki refletiu. Enquanto ele estava rindo manchando a reputação de Kakashi, ele não estava ocioso e tinha tomado um tempo para contar a oposição. No momento, havia 19 Genins no total na multidão, sendo ele especificamente o estranho. Ele se perguntou como as coisas iriam progredir nessa frente, se alguém teria passe livre ou teria que lutar 2 vezes ou mesmo se haveria uma luta de 3. Uma pequena mini batalha real. Isso é meio decepcionante. Daiki suspirou interiormente quando Ayate aceitou a desistência de Kabuto da próxima rodada. Ele realmente tinha esperanças de lutar contra 2 pessoas ao mesmo tempo. A menos que ele lutasse contra Lee usando os portões ou Gaara, não havia realmente ninguém aqui que pudesse lhe dar um desafio ou uma luta divertida. Lutar contra 2 ao mesmo tempo, como Neji e Sasuke juntos, poderia ter sido divertido. Naruto, é claro, fez um grande alvoroço. Kabuto, que diabos? A loira gritou, o que houve com você desistindo? Depois de chegar até aqui também. Naruto-kun, sinto muito por desapontá-lo, mas aqueles caras com quem lutamos antes me espancaram muito, respondeu o Genin mais velho. E desde aquela briga com o ninja do som no primeiro exame, fiquei surdo de um dos meus ouvidos. Meu equilíbrio está totalmente destruído. Não há como eu enfrentar nenhum de vocês aqui no estado em que estou, especialmente em lutas onde matar é permitido. Ah, entendo. Naruto mordeu o lábio visivelmente, seus ombros caíram. Não se preocupe, Naruto-kun, tentarei novamente na próxima vez. Kabuto riu e deu um tapinha carinhoso em seu ombro. Só faça o seu melhor, estarei torcendo por você. Naruto se animou com suas palavras e sorriu. Tudo bem, então só me observe, eu vou passar direto por essa parte e estarei um passo mais perto de ser Hokage. Ele declarou alegremente. Enquanto Kabuto ria leve e alegremente junto com Naruto, Daiki percebeu que precisava cerrar os dentes para não fazer nenhum som. Isso é frustrante de assistir, ele pensou. Porque ele sabia que Kabuto estava apenas brincando com Naruto e o manipulando. Enquanto Naruto estava sendo totalmente genuíno e pensava no Genin mais velho como um amigo que arriscou sua vida junto com ele. Ele sentiu como se estivesse assistindo Kabuto fazer de Naruto um completo idiota na frente de todos. E embora ele e Naruto não fossem exatamente próximos ou algo assim, isso ainda estava começando a irritá-lo. Daiki observou o Genin de cabelos grisalhos se virar para seus companheiros de equipe e ter uma conversa baixinho. Mesmo agora, Kabuto estava totalmente em guarda, ele não estava mostrando a boca para ninguém. Ele se posicionou de forma que seu rosto estivesse parcialmente bloqueado por seus companheiros de equipe e seus braços. Uma proteção contra a leitura labial com a mão bloqueando o som de ecoar e ser ouvido, abafando sua voz. Vocês podem assumir daqui, especialmente você Yoroi, com suas habilidades essa parte deve ser moleza, Kabuto informou. É a oportunidade perfeita para uma demonstração de força bruta e real considerando como vocês se ressentem da minha promoção recente sobre vocês. Tenho certeza que estão ansiosos pela chance de fazer um show. Para azar de Kabuto, o Shinkuga não foi enganado tão facilmente. HMPH, você pode achar que é o favorito dos nossos senhores, mas não force a barra, seu pirralho. Yoroi zombou dele. Kabuto apenas deu de ombros, sorrindo levemente para ele, antes de se virar para dar um leve aceno de despedida para Naruto e prosseguir em seu caminho através da multidão de Genin e deixar a sala enorme para trás. Provavelmente uma escolha inteligente da parte dele, se ele não consegue lidar com isso, então ele não está pronto para ser um Chunin. Tentem refletiu. Daiki deu de ombros e não fez nenhum comentário. Afinal, ele já sabia que aquele babaca era tão forte quanto um Jonin antes mesmo de ser adolescente. E era talvez a pessoa atualmente mais próxima no mundo agora, de realmente estar em um lugar para realizar o sonho de Tenten de ser como Tsunade. O cara, afinal, era o melhor ninja médico do mundo agora, depois da loira peituda Senju. Tudo bem, parece que ninguém mais vai desistir, ótimo, simplifica as coisas. Ayate refletiu em voz alta, restam 18 de vocês. O que significa que haverá 9 lutas de 1 contra 1, e os vencedores dessas lutas passarão para o terceiro exame real, e como explicado antes. Este será um combate sem barreiras, cada par lutará até que um lado fique inconsciente, admita a derrota ou morra. Alguns estremeceram visivelmente com a ênfase que ele colocou na palavra morre, e o peso do que estava acontecendo realmente começou a cair sobre eles. Daiki estava ficando cansado de toda essa repetição. Quantas vezes eles tiveram que insistir para que pudessem morrer ali? Ele estava preparado para matar pela vila e possivelmente morrer, tinha morrido desde que deixou a academia. O objetivo de ser um shinobi ou kunoichi era lutar e matar pela vila. Qualquer um que não entendesse isso não merecia estar aqui. As pessoas podiam reclamar e fazer todos os discursos sinceros que quisessem, mas do jeito que as coisas estavam agora, esse mundo funcionava com essa lógica. Matar e morrer eram tão comuns quanto respirar.
Hayate então enfiou a mão na bolsa de suprimentos e retirou um pequeno dispositivo, parecido com um controle remoto. Ele pressionou algo, e então ouviu-se um ruído audível de trituração quando a parede atrás dos dois enormes punhos de pedra deslizou para cima, revelando uma grande tela escura. Este placar eletrônico que trouxe exibirá as lutas, explicou Hayate. No início de cada rodada, exibiremos os nomes dos dois combatentes competindo entre si. Quando os dois forem exibidos, todos os outros devem ir até as grades acima. Ele apertou outro botão no controle remoto e a tela se iluminou. Um momento depois, letras apareceram na tela, embora mudando e se alterando em velocidades rápidas. Até que um segundo depois, eles pararam e exibiram dois nomes. Akado Yoroi vs Uzumaki Naruto. Houve silêncio novamente por um momento antes. Naruto comemorou, erguendo o punho no ar. Eu vou primeiro, ele gritou em comemoração. Sim, Hayate deu de ombros. Tudo bem, além dos dois listados, todos os outros podem ir para as plataformas acima? Ele perguntou. Daiki deu de ombros e fez exatamente isso. Ele simplesmente se virou, pulou no ar e pousou acima. Ele recebeu alguns olhares, antes que todos começassem a seguir sua liderança. Momentos depois, o Hokage e a equipe estavam no final das plataformas das salas, onde, o genin de Konoha e seu sensei Jonin se juntaram a Daiki. E o trio de areia seguiu para o lado oposto, com seu sensei Baki se juntando a eles. Os únicos que ficaram de pé abaixo foram Hayate, Naruto e um genin mais velho, provavelmente na faixa dos 20 anos, vestindo roxo. Sua faixa na cabeça presa a uma bandana, um pedaço de pano cobrindo a parte inferior do rosto e um par de óculos escuros escondendo seus olhos. Acontece que aqueles que pousaram mais perto de Daiki foram o time 8, Kiba, Shinoi, Hinata e seu sensei Kurenai. Naruto é o primeiro, hein? Kiba observou, inclinando-se sobre o corrimão ao lado de Daiki com um sorriso no rosto. Isso deve ser rápido. Você não está errado, Daiki concordou. Isso é uma completa incompatibilidade. Naruto vai dominar essa luta. Kiba piscou. O quê? Ele perguntou, surpreso. Você parece ter certeza disso, Kurenai respondeu, erguendo uma sobrancelha para ele. No entanto, de tudo que vi de Naruto, ele é um dos menos impressionantes aqui. A Kurenai, mais uma vez provando que se especializar foi uma jogada horrível e estando errado como sempre. Você pensaria que já teria aprendido depois do que aconteceu da última vez. Ele usou o jutsu que Fu lhe ensinou para direcionar sua mensagem diretamente à cabeça dela. Kurenai estremeceu. Hayate pediu o início da partida. Você realmente acha que Naruto-kun vai vencer? Hinata falou ao seu lado antes que ele pudesse se divertir cutucando Kurenai. Só observe, Daiki deu de ombros. Algo me diz que essa partida vai acabar rápido. Assim que as palavras saíram de sua boca, a partida começou para valer. Naruto disparou para frente em uma corrida rápida, correndo em direção a Yoroi. O traidor usando óculos escuros respondeu rapidamente com uma saraivada de shuriken, que Naruto rapidamente desviou com uma kunai desembainhada. Mas isso manteve para trás por tempo suficiente para Yoroi fazer alguns selos de mão, uma aura visível de chakra se formando ao redor de suas mãos. Daiki observou com interesse. Com sua habilidade de ver chakra claramente e suas habilidades analíticas elevadas com o Shinkugan, ele foi capaz de fazer exatamente o que o homem estava fazendo com sua técnica. O chakra sobre suas mãos, conectado ao Tenketsu dentro delas, parecia estar funcionando quase como um vácuo. Então ele basicamente suga chakra como um aspirador de pó. Ele refletiu. Ele já tinha seu selo de absorção de chakra, mas aprender essa técnica também pode não ser uma má ideia. No mínimo, não faria mal. Pelo que ele viu, a taxa de absorção, ou melhor, a força do efeito do vácuo, parecia depender da capacidade de chakra do usuário. Yoroi não parecia tão impressionante em termos de chakra. Eu me pergunto se eu poderia aplicá-lo em todo o meu corpo em vez de apenas nas minhas mãos. Daiki refletiu enquanto Naruto, vendo a técnica, rapidamente formou um selo de mão muito familiar. Um momento depois, uma enorme nuvem de fumaça surgiu ao redor dele, antes que ele saísse dela, com mais 4 Narutos correndo ao seu lado. Alguns clones miseráveis? Escolha errada de movimento, garoto. Yoroi soltou uma risada e correu para encontrar Naruto e seus clones. 2 clones o alcançaram primeiro e Yoroi deslizou por pouco entre 2 socos direcionados a cada lado do rosto, com as palmas das mãos tocando os ombros dos clones. Só que nada acontece. Yoroi parou em choque. O que há com essa quantidade estúpida de chakra? Ele ficou boquiaberto. Ele obviamente esperava que os clones se dissipassem por terem o chakra drenado. E para seu crédito, se fosse realmente qualquer pessoa normal, a quantidade de chakra drenada mesmo com aqueles toques leves teria fudido os clones. Uma pena que ele estava enfrentando o pior adversário para um absorvedor de chakra. Os 2 clones não perderam a chance e agarraram seus braços, prendendo-o firmemente no lugar. E assim ele foi incapaz de se esquivar quando os outros 2 clones o alcançaram. Um foi para baixo, deslizando para frente e chutando seus tornozelos por baixo dele, enquanto o outro deu um uppercut no queixo do homem, ao mesmo tempo em que os clones que o seguravam o soltaram. Ele foi direto para cima, com um grunhido de dor saindo de sua boca. O verdadeiro Naruto chegou rápido para finalizar, saltando das costas do clone que acertou o uppercut. Ele disparou no ar um pouco acima de Yoroi e juntou as 2 mãos. Então ele os derrubou com um poderoso golpe de martelo. Yoroi caiu como uma bala, atingindo o chão com força suficiente para fazer uma cratera e ficou ali, sem emitir nenhum som. Ele ficou completamente inconsciente por causa daquela rápida combinação de 3 partes.
Akado Yoroi não pode continuar. Uzumaki Naruto é o vencedor. Ayachi declarou depois de um momento. Silêncio. Assim, Naruto ergueu o punho no ar e comemorou enquanto seus clones explodiam em fumaça e se dissipavam. Ele não estava nem um pouco incomodado pelo silêncio e pelas várias pessoas que agora estavam boquiabertas. Que diabos? Kiba regalou os olhos. Eu te disse. Daiki deu de ombros, lançando um sorriso malicioso para Kurenai. Sua sobrancelha se contraiu em aborrecimento. Uau, muito bem, Naruto. Sakura comemorou alto. E avô. Naruto ergueu ambas as mãos no ar, exibindo sinais de peças com ambas, um sorriso presunçoso no rosto. Primeira partida e primeira vitória, eu sou o cara. Ele provavelmente teria ficado lá comemorando se não fosse por Ayachi o conduzindo para cima e um ninja médico carregando uma maca parecendo em um Shunshin para levar. Yoroi embora. Naruto percorreu um longo caminho. Hinata observou com um sorriso satisfeito no rosto enquanto o observava subir as escadas. O loiro caminhou com arrogância até o time 7, passando direto pelo time 8 e Daiki. Ele apenas parou brevemente para sorrir desafiadoramente para Daiki antes de continuar. O quê? Daiki piscou. Hinata não deveria ter tentado dar a ele um creme medicinal agora mesmo? Claro que ele não levou nenhum golpe naquela luta, mas ele ainda parecia bem amarrado do tempo que passou na floresta. Mesmo que quaisquer ferimentos externos já tivessem sido curados há muito tempo. Ele olhou para a garota Hyuga que retribuiu seu olhar, sorrindo gentilmente para ele. Suas sobrancelhas franziram e ela lhe deu um olhar estranho. Eu me pergunto quem será o próximo, ele brincou, refletindo e dando de ombros. Ele não precisou esperar muito para ver, porque Ayachi já estava no processo de escolher o próximo confronto. Ele não esperava os nomes que apareceram. Yurei Daiki contra Yamanaka Ino. Ah, vamos lá, você está brincando comigo, gritou a voz de Ino, incrédula, do outro lado da plataforma. Capítulo 126. Essa foi uma partida infeliz. E não apenas para Ino. Isso não vai ser nada divertido. Daiki gemeu interiormente. E não só isso, mas como ele deveria se exibir com um oponente que ele poderia vencer em um piscar de olhos. E foi uma droga para Ino. Ele era literalmente o pior par possível para ela. Ah bem, nada a fazer. Ele refletiu com um encolher de ombros antes de pular para baixo. Ninguém lhe desejou sorte. Nem mesmo Hinata. Porque ninguém pensou que ele precisaria disso, ele tinha certeza. Embora tenha sido um pouco decepcionante para ele. Para Ino, enquanto ela descia, mais como se estivesse caminhando penosamente, parecia mais como se ela estivesse indo em direção à forca. Pobre garota. Havia uma careta enorme em seu lindo rosto quando ela se posicionou na frente dele e seus ombros estavam caídos. Isso não é justo, sério. A loira fez beicinho. Pelo menos você tem coragem de realmente me enfrentar, respondeu Daiki. Não havia muito que ele pudesse fazer para consolá-la. Ambos sabiam como isso terminaria. É impressionante por si só que você tenha coragem de enfrentar o cara mais forte aqui, afinal. Eu sou muito boa, ela concordou, franzindo a testa em um breve sorriso, antes de suspirar. Não há como derrotar alguém mais forte que Sasuke-kun. Não se sinta tão mal por isso, Daiki deu de ombros, abriu bem os braços e deixou sua voz soar mais alta, certificando-se de que todos o ouvissem. Afinal, não há um único genin aqui que possa me derrotar, caramba, todos os outros genin aqui poderiam vir até mim ao mesmo tempo e eu ainda aplaudiria cada um deles. É, porque você não diz isso na minha cara. Ele ouviu Naruto gritar atrás dele. É, não fale merda, Daiki, seu idiota. Kiba concordou com ele. Eu ficaria muito interessado em testar esse Daiki-kun, uma ostentação tão juvenil. Lee acrescentou. Eu odeio esse garoto. O resmungo de Kankuro também era bem audível. Isso não me faz sentir muito melhor, já que eu realmente tenho que lutar com você e não com nenhum deles. Ino fez beicinho. Eu não suponho que você estaria disposto a perder a luta? Normalmente eu aceitaria se você fizesse valer a pena, Daiki refletiu, abaixando a voz para não ser ouvida tão facilmente. Infelizmente não posso fazer isso. Minha missão é ser como Tobirama neste exame e tornar Konoha ótima novamente. O segundo Hokage? Ino levantou uma sobrancelha para ele. Espera, missão? Quer dizer, você já ouviu no primeiro exame junto com todo mundo, eu sou o grande vilão, ele sorriu. Estou aqui para chutar bundas, pegar nomes e me exibir. Basicamente, já que este é um concurso de medição de ser macho para todos os clientes possíveis verem, o velho queria que eu, o cara mais macho de todos, o balançasse e batesse palmas. Ino levou um momento para processar suas palavras antes de concordar. Isso meio que faz sentido com o que Okage-sama acabou de nos dizer. Ela assentiu lentamente. Antes de bufar, você deveria ter cuidado com essas coisas. O que você faria se alguém realmente te chamasse e pedisse para você provar o quão importante você é? Ela sorriu. Depende de quem está perguntando, Daiki deu de ombros, sem perder o ritmo. Quero dizer, se você quer que eu prove, não tenho problema algum em fazer isso ficar lindo. Ino piscou e ficou atordoada em silêncio, o rosto ficando vermelho carmesim. Ayachi suspirou. Podemos ir, por favor? Claro, Daiki deu de ombros, e eu serei generoso, Ino, e te darei uma chance de se exibir. Eu te darei 20 segundos, não vou revidar, então sinta-se livre para vir até mim com tudo que você tem. Espera, sério? Ela piscou novamente e olhou boquiaberta para ele. Sério, sério, ele assentiu, quero dizer, você conquistou seu lugar aqui. Não seria nada bom se você não tivesse a chance de provar seu valor e mostrar se você é um Chunin só porque está enfrentando um cara que pode dar umas palmadas em Jonin como pirralhos.
Ino mordeu o lábio. Normalmente eu ficaria insultada com isso, mas eu vi o quão facilmente você desmantelou aquele cara da chuva. Essa luta acabaria instantaneamente se você não fizesse isso. Ela aceitou de má vontade. Afinal, ela também tinha seu orgulho. Tudo bem, chega disso. Ayate gemeu e prontamente declarou o início da partida. Daiki cruzou os braços e sorriu. Ino tomou isso como sua aprovação para que ela fosse em frente. Ela visivelmente canalizou o chakra através de seus pés e se impulsionou em direção a ele com uma explosão de velocidade. Não era o Shunshin, mas mais um prelúdio rudimentar para ele. Não é uma má ideia também. Ela correu através de alguns selos de mão, e uma nuvem de fumaça surgiu ao redor dela, e assim como na luta anterior, várias loiras surgiram da fumaça. Cada um segurava punhados de shuriken e rapidamente se afastaram, espalhando-se pela frente. Cada um deles disparou, atirando 10 shurikens em sua direção. Uma saraivada de 50 shurikens foi disparada em sua direção, mas apenas 10 deles eram realmente reais. Com uma saraivada de 10 vindo da extrema esquerda, Ino trocou de posição com um de seus clones ilusórios para tentar despistá-lo. Um uso decente do jutsu de clone da academia. Pena que ele conseguia ver através delas. Ele os evitou facilmente, permitindo que passassem direto por seu corpo, e nem piscou quando o resto da shuriken passou direto por seu corpo como se nunca tivessem estado ali. Todas as 5 Ino fizeram caretas perceptíveis. Droga! A loira de verdade xingou, e os outros clones desapareceram um momento depois. Mas ela continuou avançando, investindo contra ele com um golpe de joelho, usando todo o seu peso e força. Ele desviou levemente para o lado, deixando-a passar direto por ele. Ela pousou um momento depois e imediatamente girou em um chute circular mirado na parte de trás da cabeça dele. Ele deu um passo à frente e deixou a bola passar pelo ar vazio. Ele daria uma coisa a Ino. Embora ela não fosse tão rápida, ela era rápida mentalmente e imediatamente continuou o ataque, mirando um soco em seus rins. Sua técnica era básica, mas bem polida e mirava constantemente em pontos vitais. 4. Ele contou mentalmente enquanto se desviava um pouco do soco dela, mesmo quando ela cravou os pés no chão e disparou de volta para ele, explodindo em uma enxurrada de socos e chutes que ele desviou. Seu taijutsu não é nada ruim, ele elogiou. Embora seu condicionamento precise de um pouco de trabalho, e você certamente precise de mais jutsu, porque você não tem opções além disso comigo. Seu sensei não tem lhe ensinado nada? Honestamente, o que diabos aconteceu com Kakashi, Kurenai e Azuma? Eles não parecem ensinar nada aos seus alunos. 7. 8. Ele contou mentalmente enquanto a partida prosseguia. Azuma Sensei é um preguiçoso tão grande quanto Shikamaru e Shoji. Ino resmungou sem parar, ele só nos treinou fisicamente e nos ensinou a atacar como um time. E isso me pareceu familiar. E sabe, quanto mais eu ouço sobre como os Jonin estão ensinando vocês. Daiki refletiu distraidamente enquanto desviava de um soco por cima do ombro cutucando o pulso de Ino com um dedo. Mas eu fico feliz por nunca ter acabado com um. Parece uma total perda de tempo. Sorte sua! Ino grunhiu, sacudindo a mão para trás para tentar agarrar seu pescoço ao mesmo tempo em que saltava para dar uma joelhada em direção ao queixo dele. Ele era rápido o suficiente para que um simples passo diagonal para trás lhe permitisse desviar de ambos e Ino grunhiu novamente de frustração. No ar por apenas um momento, ela pegou um trio de kunai de sua bolsa, arremessando uma delas com um movimento de dedo em direção ao rosto dele. Ele inclinou a cabeça para o lado e segurou-a pela alça. Com os dentes. Capítulo 127. Isso é simplesmente absurdo. Ino rosnou, mesmo quando ela trocou uma das 2 kunai restantes em sua mão para sua mão livre e pousou, empurrando com uma explosão de chakra e golpeando-o com 2 mãos. Ele cruzou as mãos atrás das costas ao mesmo tempo, bloqueou e desviou os golpes dela usando apenas a kunai segura entre os dentes. E pensar que Izobu achou que não deveria ter Horonoa como seu nome do meio. O tempo passou rápido, e Ino não estava nem perto de atingi-lo. 18, 19. Ele contou distraidamente. Ino cerrou os dentes visivelmente enquanto ele aparava um dos golpes dela com a kunai na boca, a força por trás disso a forçando a se ajoelhar sobre uma perna. Ela demonstrou uma quantidade surpreendente de habilidade quando levantou os dedos, deixando a kunai na mão que ele tinha acabado de defender disparar em direção ao seu queixo, ao mesmo tempo em que empurrou para trás com a perna de trás e jogou a que estava na outra mão. Um vindo em direção ao seu queixo, o outro direto para o seu coração. Uma técnica de pinça, cortando qualquer rota de fuga além de um lado. Ao mesmo tempo, suas mãos se juntaram em um movimento desconhecido enquanto ela tirava para trás e caía, deixando um espaço quadrado entre seus dedos. 20. Daiki declarou em voz alta. E então ele se moveu. Ele desapareceu em um borrão de velocidade e os olhos de Ino se arregalaram. Ela nunca teve a chance de disparar seu jutsu especial de clã, porque Daiki estava de repente atrás dela. Uma mão envolveu sua cintura e prendeu seus braços ao lado do corpo, enquanto a outra envolveu sua garganta e prendeu seu corpo ao peito dele. E isso é uma luta, Daiki sorriu para a loira. Nada mal, Ino, você é muito mais habilidosa do que eu pensava. É fácil para você dizer isso quando você dançava ao meu redor como uma criança. Ino suspirou bem, tanto faz, eu já sabia que terminaria assim. Com você preso a mim? Daiki perguntou, sorrindo ainda mais. Ino ficou tensa em seu aperto, de repente percebendo a posição deles antes de relaxar e inclinar a cabeça ligeiramente para sorrir para ele. Bem, não é uma posição ruim para se estar, ela deu de ombros, embora apenas porque ele permitiu.
Você queria me mostrar que não estava mentindo sobre suas ostentações muito antes? Ela flertou, surpreendendo-o um pouco e balançando seu traseiro contra seus quadris. E isso pode ser ruim, embora normalmente ele não se importasse nem um pouco. No momento havia uma garota específica com quem ele estava flertando e se preparando para possivelmente ter um relacionamento. Uma garota que estava assistindo agora mesmo de cima. Uma coisa era flertar com outras garotas quando ele ainda não estava em um relacionamento com Tenten. Outra coisa era fazer isso na frente dela. Espera, por que sinto 4 intenções assassinas diferentes? Daiki piscou, confuso. Alguém tinha uma queda por Ino sem saber? Quero dizer, se você quiser ver, é só me procurar depois do exame, onde podemos ter um pouco de privacidade e eu não me importo em lhe dar uma olhada de perto e pessoalmente. Daiki respondeu, e a soltou, dando um passo para trás. Você está provocando, Ino fez beicinho para ele, enquanto se virava e esfregava a garganta distraidamente. Bem, vou manter isso em mente. Dito isso, a loira se virou para Ayate, que os observava secamente com um olhar completamente indiferente. Então sim, cara inspetor, eu desisto, me rendo e tudo mais. Ela declarou. UHU. Ayate disse sem expressão, antes de levantar lentamente a mão no ar, e a Manaka Ino se rendeu, o vencedor é Yurei Daiki. Por favor, desocupem a arena rapidamente para que possamos escolher os próximos participantes da luta. Ele disse com a voz completamente monótona. Ele parecia completamente farto da vida. Quando a partida terminou, Ino estremeceu visivelmente. Cara, está frio aqui ou o quê? Senti um arrepio na espinha. A loira esfregou as mãos. Daiki deu de ombros diante das palavras da garota loira e se despediu, voltando para a grade acima. Enquanto ele fazia isso e voltava para seu lugar, ele passou por Gai e sua equipe, e uma certa garota de cabelo coque não ficou muito contente em deixá-lo passar. Tenten agarrou seu braço e o puxou para perto dela. Enquanto fazia isso, ele pensou ter visto Hinata estreitar os olhos em sua direção. Sério? Tenten o questionou com um olhar seco. O que houve com o flerte? Magnetismo animal? Daiki respondeu com um encolher de ombros e um sorriso. Era mais Ino flertando com ele, afinal. Então talvez eu precise amordaçar você, ela disse, impassível. Ai. Daiki estremeceu, mas antes que pudesse responder, uma mão o bateu no ombro. Essa foi uma partida muito jovem, Daiki-kun. Ele olhou por cima do ombro e viu-lhe sorrindo brilhantemente para ele, embora eu esteja bastante ansioso para testar essa sua ostentação de antes. Por mim, tudo bem, ele sorriu de volta para o garoto mais velho. Só se certifique de passar nessas preliminares. Ficarei feliz em lutar com você no terceiro exame real e mostrar porque sou o cara mais forte que existe. Yos. Lee ergueu o punho, eu vou me esforçar para fazer isso. Se eu não conseguir derrotar meu oponente e passar para o terceiro exame, vou correr 5.000 voltas em Konoha e nas minhas mãos. Esse é o espírito, Lee. Gaio aplaudiu. Neji, debruçando-se sobre o corrimão, bufou. Que ostentação infantil, disse o Hyuga, meras palavras sem nada para apoiá-las. Alguém está um pouco irritado, ele não é mais o gênio mais forte de Konoha, Daiki deu de ombros. Está tudo bem. Neji, eu não penso menos de você. É natural ter ciúmes de alguém tão incrível quanto eu. O Hyuga apenas bufou com desprezo e não respondeu mais. Alguém realmente precisaria fazer algo sobre aquele cara. Assumindo que Naruto não fez isso, Daiki supôs que ele não se importaria em chutar sua bunda amante do destino por aí. Afinal, Neji era um bom aliado, depois que ele teve aquela conversa fiada sobre o destino tirada da cabeça. E bem, Daiki tinha certeza de que conseguiria se livrar do selo do pássaro da gaiola, além de estar na fila para ser Hokage, então poderia forçar a questão de aboli-lo. Ele não toleraria que nenhum de seus cidadãos fosse escravo. Se os Hyuga quisessem escravos, eles deveriam ir caçar alguns Rock-Umpers. Você realmente precisa aprender a parar de falar besteira, Tenten suspirou. Não é como se você não fosse forte, incrivelmente forte e habilidosa para uma novata, mas Neji é um gênio, sabia? Eu sou um super gênio 4, o que é 40.000 vezes melhor do que um gênio normal. Daiki respondeu sem perder o ritmo. Tenten pescou lentamente antes de dar de ombros. Ok. Ela aparentemente sabia reconhecer uma batalha perdida quando via uma, mas ele não tinha certeza se gostava disso. Ela claramente não acreditou nele. Sou mais forte, mais rápido, mais durável, conheço mais jutsus, ele deu de ombros e ressaltou. Além disso, o punho gentil não funciona comigo. Não presuma que só porque você joga com Hinata-sama e Anabi-sama, você viu o verdadeiro poder do punho gentil, Neji bufou ironicamente mais uma vez. Nem mesmo se virando para olhá-lo, a diferença entre meu taijutsu e o deles é tão grande quanto a distância entre o céu e a terra. Nossa, que irritado. Ser mais habilidoso nisso não muda o que ele faz e o que ele faz não tem efeito sobre mim, amigo Daiki deu de ombros. Mas eu ficarei feliz em provar a você o quanto sou mais forte quando lutarmos no terceiro exame, supondo que você não leve uma surra. Suas palavras não significam nada, o destino já decretou que eu serei o vencedor. Neji respondeu simplesmente e não disse mais nada. Que cara chato. Mas ele não teve a chance de dizer mais nada, porque Ayate aparentemente decidiu que era hora de seguir em frente. E a tela enorme começou a alternar rapidamente entre os nomes, antes de chegar a 2 nomes surpreendentes. Daiki piscou. Temari vs Tenten. Talvez o destino realmente tenha existido? Capítulo 128. Acho que estou acordada. Tenten sorriu ansiosamente, dando um soco na palma da mão. Ela não tinha ideia que além dele e Gaara, Temari era a pior rival possível para ela aqui.
Você vai me desejar sorte? Ela perguntou, sorrindo ainda mais. Boa sorte, ele respondeu, dando-lhe um meio sorriso. Se você ganhar, eu te darei um presente. É uma dança erótica? Tenten perguntou travessa, erguendo uma sobrancelha desafiadoramente. Se você quiser, mas eu não tenho quadris como seus. Ele sorriu involuntariamente. Bem, então eu vou cobrar isso de você. Ela riu passando por ele em seu caminho para a arena abaixo, mas ao fazê-lo, ela estendeu a mão e deu um tapa na bunda dele. Ele piscou como uma coruja. Tentem. Lee e Guy arregalaram os olhos diante das ações dela, chocados. Com o sorriso se tornando enorme, Tentem continuou seu caminho para baixo, mesmo com a intenção de matar aumentando no quarto em níveis quase massivos. Momentos depois, a garota de cabelo coque estava na arena, parada em frente à loira Sunako Noishi, que tinha um olhar bastante venenoso em seus lindos olhos verde-azulados. O olhar venenoso dela cintilou para encontrar os olhos dele por um momento, antes de olhar de volta para Tentem, com os lábios quase se retraindo em um rosnado. Tentem não disse absolutamente nada diante do olhar que lhe foi dirigido. O que há com ela? Daiki se perguntou. Ela era muito mais irônica e zombeteira originalmente, mas agora ela estava descaradamente brava com alguma coisa. Foi porque ele tirou sarro dela outro dia, zombando não só dela, mas de seu irmão, de seu pai e até mesmo de sua terra natal. Talvez eu devesse ter dado algum conselho a Tentem. Ele refletiu enquanto Ayate se aproximava para começar a partida. Isso pode não mudar os resultados. Mas se Tentem soubesse com antecedência que estaria lutando contra um usuário de vento e que técnicas de armas de longa distância seriam inúteis, sua chance de vencer se chegasse perto seria muito maior. Afinal, ele sabia pessoalmente que Tentem era mais rápida e mais forte que Temari fisicamente e muito mais habilidosa em combate corpo a corpo. Se ela chegasse perto antes que Temari pegasse seu leque e a pressionasse, ela possivelmente venceria. Ah bem, agora é tarde demais, ele refletiu enquanto Ayate pedia o início da partida. E imediatamente fez uma careta quando Tentem saltou para trás, ganhando distância. Suas mãos brilhando em suas bolsas de equipamento e liberando um bando de shuriken em um piscar de olhos. Cada um deles espiralou rapidamente pelo ar, e não foi apenas um lançamento aleatório, cada um tinha sua própria trajetória específica, espalhada e mirada nos órgãos vitais de Temari. Se ela fosse, por exemplo, uma usuária de fogo, ela não teria escolha a não ser desviar e dar a Tentem a vantagem de pressioná-la. Infelizmente ela era usuária do vento. A mão de Temari foi até o leque em suas costas e ela o puxou para frente, espalhando chakra de vento por todo o seu comprimento. Ela nem sequer abriu o leque, apenas girou a enorme base de metal e enviou uma curta, mas poderosa rajada de vento em direção a Shuriken, levando-as para longe. Esse metal de chakra do vento é realmente algo, ele refletiu. Ele permitiu que a loira arenosa realizasse jutsus de vento de alto nível, sem selos de mão e mais ou menos instantaneamente. É só isso que vocês, garotas de Konoha, sabem fazer? Temari zombou alto. Jogar pedaços de metal como uma pirralha da academia? Os lábios de Tentem se franziram, mas ela não respondeu com palavras. Em vez disso, ela pegou sua bolsa, sacou 5 kunai e com um chicote de sua mão, enviou todas as 5 voando pelo ar como balas em direção à loira. Uma mirada em sua cabeça, uma em seu pescoço, uma em seu coração e 2 em seus rins. Na verdade, foi um arremesso bastante impressionante. Isso de novo? Temari zombou, abrindo seu leque levemente e balançando-o. Mais uma vez, uma explosão de chakra do vento fez a barragem de kunai voar para longe. Mas Tentem não ficou parada, já tendo saltado no ar, a garota de cabelo coque desenhou um único pergaminho, desenrolando-o e dando-lhe um movimento de chicote como se fosse um chicote. Daiki viu seu chakra se espalhando pelo pergaminho, atravessando cada selo de armazenamento inscrito no pergaminho. Houve uma explosão de fumaça e um momento depois, dezenas de armas diferentes caíram de cima em direção à loira. Espadas, lanças, foices, machados, kunai, shuriken e muito mais. E com sua trajetória, eles não foram apenas para a frente de Temari, mas conforme caíam, se espalhavam para vir em sua direção de todos os ângulos. HMPH. Temari abriu seu leque um pouco mais e girou, liberando outra explosão, embora muito maior, de chakra do vento que girou em espiral ao redor de sua forma e destruiu todas as armas de Tentem mais uma vez. Era quase comicamente injusto o quão mal o conjunto de habilidades de Tentem se comparava ao de Temari. Mas assim era a vida de um ninja. Injustiça total. Se alguém não conseguisse superar um confronto ruim, estaria destinado a falhar e morrer durante suas missões em algum momento, geralmente bem cedo na vida. TCH. Tentem instalou a língua ao pousar. Já terminou? Temari provocou, batendo a ponta do leque no chão e se apoiando nele casualmente provocativamente. Não exatamente. Tentem respondeu. Não, você é. Temari negou, a loira ergueu seu leque antes de virá-lo, as 2 luas nele exibidas orgulhosamente, estilo vento, jutsu cortador de vento. Do ventilador, uma torrente comprimida de ventos cortantes foi liberada, rugindo pelo ar em direção a Tentem. Pouco antes de atingi-la, a garota de cabelo coque lançou-se no ar, um par de pergaminhos retirados de suas bolsas de equipamento. O vento rasgou sua posição anterior, deixando grandes sulcos no chão. Assim que ela os desenrolou e canalizou chakra através deles, um par de dragões esfumaçados irrompeu dos pergaminhos e avançou em direção a Temari. Ou assim parecia. Em vez disso, eles bateram no chão de cada lado dela e explodiram em uma grande nuvem de fumaça, escondendo as 2 garotas da vista. Embora Daiki pudesse vê-los facilmente com seus olhos,
Temari não perdeu tempo em sacar seu leque, soprando a grande nuvem de fumaça para longe. Mas foi o suficiente. Tenten já estava em movimento. Ela girou como um peão no ar, girando rapidamente, e um momento depois, uma barragem massiva de armas foi lançada em direção a Temari. Foi exatamente como seu ataque anterior, só que a escala era muito diferente. Onde antes eram várias dezenas, desta vez, eram várias centenas de armas diferentes que caíam como uma chuva metálica mortal em direção à loira. Por um momento, os olhos de Temari se arregalaram em pânico, antes que ela recuperasse o controle e desenrolasse seu leque corretamente. Acabou. Daiki estalou a língua. Estilo do vento, muralha da tempestade furiosa. Temari balançou seu leque, todas as 3 luas brilhando orgulhosamente com chakra. Um vendaval enorme irrompeu do leque da loira e apesar da enorme quantidade de armas apontadas para ela, elas foram completamente destruídas. Ainda não terminei. Tenten rugiu enquanto caía no chão, ela puxou as mãos para trás e Daiki piscou quando viu chakra brilhando em seus olhos. Cordas de chakra, não fios ninja? Ela estendeu as 2 mãos, levantando todas as armas no ar e avançando em direção a Temari. Mas não era algo totalmente controlado por armas, não era algo tão direto. Eles se espalharam, vindo em direção à loira de todas as direções, a 360 graus, mirando cada parte do seu corpo, dos pés e tornozelos até as pernas. Estômago, peito, coração, pescoço e cabeça. E a velocidade das armas disparando pelo ar era muito maior do que antes. Isso é novo. Daiki piscou, surpreso. Tudo estava acontecendo mais ou menos da mesma forma que na outra linha do tempo, até agora. Capítulo 129. Ela estava usando cordas de chakra. Não apenas alguns, mas literalmente centenas deles de uma vez. Daiki podia ver cada um deles se espalhando das pontas dos dedos de Tenten, ramificando-se como uma teia de aranha brilhante. As cordas de chakra variavam. Por exemplo, Kankuro precisava usar uma mão inteira para usar apenas um fantoche. Mas controlar um fantoche era muito mais difícil do que controlar o movimento de uma única arma. Enquanto Tenten usava uma grande quantidade de fios de chakra, nenhum deles chegou nem perto de uma fração do controle de um verdadeiro usuário de marionetes. Mas ela não precisava desse tipo de habilidade para controlar armas, e era por isso que ela conseguia usar tantas delas no momento. Mas quando Tenten ficou tão boa com cordas de chakra? Daiki se perguntou, mesmo quando Temari enviou uma rápida rajada de vento para afastar as armas e imediatamente recuou, ganhando distância enquanto Tenten aterrissava e chicoteava suas mãos novamente, enviando as armas de volta atrás dela antes mesmo que elas atingissem o chão. Foi por causa dele ajudá-la com seu controle de chakra? Essa foi a única diferença com ela que me veio à mente aqui. E além disso, é uma certa quantidade de chakra que ela está usando. Ele assobiou levemente. De todos os genin reunidos aqui, além dele, Naruto e Gaara, Tenten definitivamente tinha mais chakra. Na verdade, ela provavelmente tinha mais chakra que Kurenai, se ele não estava errado. Temari era uma onda de movimentos, abaixando-se sob seu leque como um escudo, girando e liberando rajadas de vento e recuando constantemente. O suor já começava a se acumular em sua testa e os olhos da loira começavam a brilhar de pânico. O constante desgaste das armas e sua velocidade lhe deixaram pouco tempo para usar um jutsu poderoso o suficiente para recuperar a vantagem. E de fato, se ela não tivesse uma arma de metal com chakra de vento tão poderosa para confiar, e tivesse que usar selos de mão para seu jutsu como a maioria, ela já teria perdido. Não era a habilidade de Temari que a fazia continuar, era sua arma. Isso só serviu para mostrar que em uma batalha entre iguais, aqueles com o melhor equipamento seriam os que teriam vantagem. Ainda assim, tornou-se mais uma batalha de atrito. Temari seria capaz de se defender por tempo suficiente para que Tenten ficasse sem chakra? Essa pergunta foi respondida apenas parcialmente. Tenten vacilou por apenas um momento. A enorme quantidade de chakra que ela estava usando era visível para ele na forma como várias de suas cordas de chakra piscaram. As armas no final delas caindo no chão. E foi o suficiente para Temari ganhar posição. Ela bateu a ponta do leque no chão, estilo vento, barreira protetora de vento. Uma barreira de vento irrompeu do chão e formou uma barreira esférica ao redor da loira, repelindo as armas que Tenten continuava usando. A barreira desapareceu quase imediatamente depois. É isso, Tenten declarou, levantando as mãos e empurrando-as para baixo, enviando todas as armas, ainda centenas de armas, em direção à loira. A loira que aproveitou os poucos momentos em que estava protegida por sua barreira de vento para levantar seu leque acima de sua mão. Sim, a loira concordou, estilo do vento, grande tarefa do dragão. Um forte vendaval surgiu lá em cima e um momento depois, um enorme, maciço e brilhante tornado de vento verde irrompeu e rugiu como um dragão agitado. Pouco antes das armas darem a Temari a mesma roupa de um ouriço, o jutsu de vento massivo desceu, envolvendo a garota de cabelo coque e quase imediatamente. As cordas de chakra piscaram e as armas caíram no chão inutilmente. Ele ouviu Tenten gritar de dor apenas por um momento, antes que sua voz fosse abafada pelo rugido do furacão. Esse é um jutsu. Daiki fez uma careta, definitivamente um jutsu de nível A, se ele não estava errado. Embora mesmo com seu leque aumentando sua habilidade e fazendo com que o jutsu de vento custe muito menos chakra para ser usado, Temari só conseguiu segurá-lo por um curto período de tempo. A loira caiu de joelhos, ofegando profundamente, a exaustão estampada em seu rosto enquanto ela se apoiava no leque.
e um momento depois o enorme furacão tremeluziu e morreu. E Tenten apareceu, seus olhos fechados e o corpo cheio de lacerações sangrentas de onde o jutsu do vento havia cortado seu corpo todo. Ela caiu no chão um momento depois com um baque audível, completamente inconsciente. Enquanto Temari ofegava profundamente de exaustão e mantinha um olhar atento em seu oponente caído, Tenten nem sequer se mexeu. Ela estava tão imóvel que Daiki poderia ter temido que o jutsu a tivesse matado, se não fosse pelo fato de que ele ainda conseguia ver sua respiração, ver através de seu peito até seu coração e vê-lo ainda batendo, ainda que lentamente. Para um jutsu de rank em escopo, o dano que ele causava não era tão especial. Daiki notou. Mesmo com o metal do chakra do vento aumentando suas habilidades, parecia que Temari ainda não conseguia usar aquele jutsu completamente. Tenten não pode continuar, Temari é a vencedora. Ayate anunciou depois de alguns momentos em que Tenten permaneceu parada. Essa foi a deixa. Tenten-san. Lee saltou sobre o corrimão até a arena e correu rapidamente em direção ao seu companheiro de equipe caído. Mas ele ainda estava usando seus pesos. Então, antes mesmo de chegar na metade do caminho até ela, Daiki já havia passado por ele e pegado a menina mais velha em seus braços. Daiki-san? Lee parou bruscamente, piscando para ele surpreso. Eu a peguei. Não se preocupe. Ele acenou para o garoto mais velho. Ok. O shinobi de cabelos redondos parecia um pouco perdido. Melhor ele do que o ninja médico da equipe, na verdade. Se alguma complicação acontecesse, ele poderia fornecer uma cura muito melhor do que eles. E ele definitivamente não deixaria Tenten morrer. Ele fez um único selo de mão, mesmo com a garota em seus braços, um redemoinho de folha se formando ao redor de seu corpo enquanto ele desaparecia com um Shunshin. Enquanto fazia isso, ele notou os olhos de Temari se estreitando para ele, ou talvez para a garota em seus braços. Capítulo 130. Em vez de ir para a enfermaria onde os ninjas médicos da equipe estariam por perto, Daiki foi para o quarto que lhe foi fornecido. Os móveis tinham sido devolvidos ao seu lugar anterior no quarto, agora que ele não ficaria mais preso ali, então ele deitou Tenten na cama do meio. Agora vamos ver, Daiki refletiu olhando a garota. Seu corpo estava cheio de lacerações, e muitas de suas roupas estavam rasgadas, com sangue escorrendo das lágrimas. Antes de tudo, era melhor dar uma boa olhada. Então Daiki fez um único selo de mão. Uma aura verde se formando sobre suas mãos enquanto ele usava o jutsu da palma mística e começou a examinar o corpo da garota internamente. Ele cantarolou. O jutsu da palma mística era talvez seu jutsu mais usado além do jutsu do clone das sombras. Ele tinha muita experiência com ele. Então não demorou muito para que ele examinasse o corpo interno da menina mais velha e sentisse seus ferimentos. Não foi tão ruim. Além das lacerações na pele, ela teve uma hemorragia interna no estômago, suas costelas estavam quebradas. Seu fêmur esquerdo estava muito machucado e seu ombro esquerdo estava rachado. Bem ruim, pelo menos para um ninja normal, mas nada que ele não pudesse curar com seu jutsu médico em poucas horas. Mas essa foi uma boa oportunidade de experimentar algo. Ele se concentrou no selo em seu pescoço, atraindo o poderoso chakra combinado que crescia levemente com o passar do tempo. Ao fazer isso, ele concentrou o chakra em seus olhos vermelhos escarlates brilhando com um brilho vermelho que iluminou o ambiente. A energia se transformou em pura força vital e ele a direcionou para a aura verde de cura do chakra ao redor de suas mãos. Quase imediatamente, ele se transformou em uma energia branca prateada, brilhante e quente, e ele espalhou a energia sobre o corpo da garota mais velha, expandindo-a até que parecesse que ela estava envolta em um casulo protetor de energia. Quase imediatamente, os cortes e lacerações ao longo do corpo dela começaram a se fechar diante de seus olhos, e com o jutsu da palma mística, ele pôde sentir em tempo real como seus ferimentos internos e ossos feridos também começaram a se curar. Em apenas 30 segundos, ele terminou. E todos os ferimentos de Tenten foram curados como se nunca tivessem existido. Bem, o sangue seco e as roupas rasgadas falavam por si. Nada mal. Daiki sorriu, dissipando seu jutsu e limpando o suor que se formou em sua testa devido à concentração. Sucesso no experimento, embora ele imaginasse que seria assim de qualquer forma. Convertendo a energia de Gelel, chakra estelar e energia natural em um jutsu de cura com seus olhos, ampliou as habilidades de cura do jutsu da palma mística massivamente. E levou apenas uma pequena centelha dessa energia dentro de seu selo. Ele provavelmente poderia restaurar membros perdidos com esse tipo de jutsu. Não é realmente o jutsu da palma mística neste momento. Ele refletiu. Bem, era, só que amplificado. Mais ou menos como as artes sábias. Estilo Shinkugan, jutsu da palma mística. Talvez? Ou talvez apenas o jutsu da palma mítica. Se ele fosse Minato Namikaze, provavelmente o chamaria de algo como jutsu da palma revitalizante da vida da ressurreição mística do céu da tartaruga escarlate estrelada imortal. Agora ele estava meio tentado a usar aquele nome absurdo só para ver a reação das pessoas quando ele o mencionasse. Um gemido vindo da garota de cabelo coque na cama ao lado dele o tirou de seus pensamentos e ele olhou para baixo para ver suas pálpebras se abrindo enquanto ela acordava. Kug, ela gemeu antes de piscar e olhar para ele. Daiki? Descansou bem, bela adormecida, ele provocou. Está se sentindo bem? Por um segundo ela apenas olhou para ele, antes de franzir a testa e dar um suspiro de decepção. Então eu perdi? Ela perguntou, ombros caídos em derrota. Mais ou menos, Daiki deu de ombros, mas foi bem por pouco.
Sua carranca se aprofundou, com certeza não parece, ela poderia ter me jogado para longe com aquele jutsu de vento estupidamente enorme ali no final a qualquer momento. Tenta encerrou os punhos e se levantou até sentar, foi tudo o que pude fazer para pressioná-la um pouco ali no final. E você quase venceu por causa disso, Daiki destacou. A propósito, fiquei impressionado com as cordas de chakra. Quando você aprendeu a fazer isso? Ela deu de ombros. Estou trabalhando com cordas de chakra há um bom ano, embora eu não seja muito boa com elas. Até tentei usar fantoches uma vez. Mas só consigo controlar uma, mesmo com todos os meus dedos. Tentem respondeu. Depois do meu treinamento com você, meu controle de chakra melhorou muito e imaginei que, usando-as assim, poderia compensar a falta de qualidade com quantidade. Mas bem, você viu onde isso me levou. Ela suspirou. Não há vergonha em perder para Temari, sabia? Ele assegurou a ela. Ela é um ano mais velha que você e é a criança mais velha do Kazekage. Além disso, ela só conseguia usar seu jutsu de vento como ela fazia porque sua arma é um metal de chakra de vento de alto grau. Além disso, o jutsu de vento é um dos piores confrontos para você. Inferno, ela se saiu muito melhor do que seu outro eu, pelo menos. Tenten bufou, uma derrota é uma derrota, Daiki, as desculpas embelezam tudo, mas mesmo assim levei uma surra, ela deu de ombros. Mas você parece saber muito sobre ela, tem algo que gostaria de me contar? Ela arqueou uma sobrancelha para ele e lhe lançou um olhar seco. Ela me confrontou por tirar sarro dos irmãos dela e da aldeia, ele admitiu. O Agao, a sobrancelha arqueada de Tenten pareceu cravar-se nele, e você flertou com ela, ela acusou. Inteligente da parte dela. Talvez ele deu de ombros, embora, em minha defesa, ela tenha me confrontado antes de você chegar à torre. A garota de cabelo coque suspirou. Eu realmente vou precisar amordaçar você, talvez castrá-la enquanto estou nisso. Tenten balançou a cabeça. Então, há quanto tempo estou fora? Perdi o final das preliminares? Só se passaram uns 10 minutos no máximo, respondeu Daiki. Eu só te trouxe de volta para o meu quarto em vez da enfermaria para te curar rápido e garantir pessoalmente que você não sofresse muito. Ela piscou sem expressão por um momento, antes de um pequeno sorriso se formar em seus lábios. Obrigada, eu acho. Mas você não deveria ficar de olho em todo mundo para saber o que enfrentará no terceiro exame? Ele dispensou. Eu já sei do que todos os participantes do exame são capazes e não há ninguém aqui que possa me vencer. Ela bufou. Espero que essa arrogância morda sua bunda algum dia. Ele vai quebrar os dentes tentando. Ele sorriu.